Então, para o palco do Arrasta para Cima agora, eu trago ela, especialista em liderança e alta performance, empresária e Master Training Empresarial, formada em Teologia, Direito, MBA em Gestão de Vendas, especialização em Liderança e Negócios pela Harvard Business School dos Estados Unidos, liderança e coach pelo College Business da Universidade de Ohio, Estados Unidos, MBA em Desenvolvimento Humano e hipnoterapeuta, programadora, neurolinguística e psicanalista em formação. Para o palco do Arrasta para Cima, eu convido agora Elienay Pereira! Boa noite, Arrasta para Cima! Que energia maravilhosa! Às vezes, tudo que a gente mais gostaria é que a nossa vida estivesse decolando. Máximo de sucesso, dinheiro, todos os nossos sonhos se realizando. Às vezes, tudo que a gente mais gostaria é que todos os nossos problemas se resolvessem de imediato. E assim, simplesmente, de repente, como uma fórmula mágica, tudo acontecesse. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Fórmula mágica não existe. Todas as vezes que você vê alguma coisa explodindo da noite para o dia, sem respeitar um processo, um método adequado, sem que tenha bases fortes, com o tempo, a fumaça vai diminuir. O efeito uau vai acabar. E o resíduo que fica aqui não é algo muito agradável. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. O processo das pessoas que querem explodir da noite para o dia. Das pessoas que, na ânsia de conquistar, de crescer, acabam-se no emaranhado de problemas. E quando menos espera, está vivendo um verdadeiro caos. E o que é pior, não tem a mínima condição de enxergar uma luz no final do túnel. Eu vivi esse caos. O ano era 2008. Gente, eu estava vivendo o meu auge profissional. Sabe todos os sonhos de criança sendo realizados? Eu era executiva de uma grande multinacional. Na verdade, era a maior empresa de vendas diretas do mundo. E aquele sonho de participar de reuniões importantes, reuniões estratégicas, viagens internacionais, premiações, reconhecimentos, todos estavam acontecendo. Esse era o panorama profissional. É o que todo mundo enxergava. Todo mundo queria ser do meu time, todo mundo queria estar perto de mim, eu era referência na empresa. O problema é que por trás disso tudo, tinha uma mulher fragilizada. Uma mulher frustrada e doente emocionalmente.
tinha acabado de sair de um casamento, onde a separação, que era algo que eu jamais imaginei que pudesse acontecer, tinha acontecido. Imagine as piores experiências em um relacionamento. Eu vivi. Era violência emocional, psicológica, social. Para as pessoas, éramos o casal mais feliz. Na nossa vida privada, era um cárcere. Era uma relação toda tão doentia que eu acabei realmente adoecendo. Adoecendo fisicamente, a ponto de ficar prostrada numa cama e não conseguir levantar para nada. E eu vivia tudo aquilo calada. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas. Nem os meus pais sabiam que eu estava passando por isso. Mas eu estava definhando, ficando cada vez mais doente. E aí, você pode me perguntar, Elienay, o que você fez para sair dessa situação? Às vezes é melhor a gente colocar os problemas num cantinho, debaixo do tapete, e achar alguma coisa para ser a sua fuga. E foi isso que eu fiz. Eu trabalhava. E eu adorava aquela frase, enquanto os outros dormem, eu trabalho. E eu adorava o resultado que eu tinha disso. Porque quanto mais eu trabalhava, mais eu entregava resultado, mais dinheiro eu ganhava, mais reconhecimento eu tinha. Esse era o panorama pessoal. Até que algum dia, um fim de semana, eu fui fazer uma viagem com a minha mãe e minha tia. Imagina só, a gente estava super animada com essa viagem. Eu tinha acabado de receber um carro da empresa. Vocês sabem, aquele carro, quando a gente compra ou recebe, né? Mas quando você recebe da empresa, aquele cheirinho de novo. Então, vamos viajar. Nessa época, eu morava lá em Belém, Belém do Pará. E aí, a gente ia para Jacundá, que é mais ou menos 450 quilômetros de distância. E depois que a gente já tinha percorrido mais ou menos uns 300 quilômetros, todo aquele cansaço, toda aquela fadiga, toda aquela sobrecarga que eu acabei de falar para vocês, me veio tudo de uma vez. Algo inexplicável. E é uma piscada de olho, que durou talvez um segundo a mais do que deveria ter demorado. Fez com que eu perdesse a direção daquele carro. E ele capotou várias vezes. E só não caiu ribanceira abaixo, do outro lado da pista, porque tinha uma cerca de arame farpado. O carro ficou pendurado na cerca. E quando eu abri os meus olhos, nem estava entendendo o que estava acontecendo. Foi o tempo de perceber que estava saindo muita fumaça do capô do carro. E eu comecei a ficar muito desesperada. Esse carro vai explodir, eu preciso sair daqui. Só que não dava para sair pelas portas. O carro estava inclinado, lembra que eu falei? Então eu comecei a chutar o para-brisa do carro. Chutes fortes. E aí eu puxei a minha mãe, tirei o cinto de segurança dela, puxei, e a gente saiu desesperada, porque a fumaça só aumentava. Quando eu saí do carro, que eu olhei para minha mãe, ela assustada, eu me toquei. Cadê a minha tia? Eu voltei desesperada para o carro, para salvá-la. E a fumaça só aumentava. Quando eu cheguei no carro, ela não estava lá.
Eu olhei para um lado, olhei para o outro, já desesperada, quando eu virei, o corpo dela estava lá atrás. E eu corri e me abaixei. Peguei a minha tia nos meus braços. Comecei a chamar pelo nome dela. Foi apenas o tempo dela dar o último suspiro de vida. Tudo que eu queria é que aquilo fosse um pesadelo. E que de repente eu ia acordar e nada daquilo estava acontecendo. O carro estava em chamas. A minha tia nos meus braços. E a minha mãe me olhando assustada, sem saber o que fazer. Estar frente a frente com a morte mudou a minha vida. E a partir daquele momento eu comecei a me questionar. O que mais eu vou precisar perder? Por que tem que ser assim? O que Deus quer de mim? E aí eu te pergunto, será que precisa alguém da sua família morrer? Porque é isso que tem acontecido. As pessoas estão morrendo. Os adolescentes estão se perdendo. Será que precisa ter um apagão no trânsito? Às vezes a gente paga um preço muito alto para ter sucesso. A gente paga um preço muito alto para ter aquilo que a gente quer. Agora, se você quer ter sucesso e quer ter a sua família junto de você, coisa maravilhosa. Você chegar no topo e ter pessoas que te amam te aplaudindo lá com você. Se você quer ter sucesso e quer ter a sua saúde junto de você, se você quer ter sucesso e quer ter a sua estabilidade emocional, quer ter uma carreira consistente, sustentável, anota aí os 3 pilares, as 3 conexões que você precisa fazer. A primeira conexão é a conexão vertical. É você se conectar com Deus. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: todo ser humano tem um vazio que é do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher esse vazio. Eu nasci num lar evangélico. Fiz teologia aos 17 anos. Eu conhecia um Deus, mas eu nunca tinha tido uma experiência de vida verdadeira com esse Deus. Eu não tinha um relacionamento com esse Deus. E a gente começa a experimentar esse Deus a partir de coisas simples. Como, por exemplo, chegar ao final do dia e você agradecer a Deus. Porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam e todos os dias você tem motivos para agradecer. A segunda conexão é a conexão horizontal. É a conexão de você com o outro, com o mundo. Mas quem é esse outro? O primeiro outro que você deve se conectar é com a sua família. Dia desses, dando um treinamento numa multinacional, ao final, um dos diretores chegou para mim e disse assim: eu preciso de ajuda. Você falou tanto de família, eu estou perdendo a minha. O meu filho de 17 anos está tomando remédio controlado. E ele pediu para que eu levasse ele de volta ao médico. Porque ele quer aumentar a dose. Porque quando ele toma o remédio, ele sente paz e alegria. Não inverta a ordem das coisas. Primeiro, conexão com Deus, depois com sua família, depois com o trabalho, com qualquer outra coisa.
A terceira conexão é com você mesmo. Para você se conectar com Deus, conectar com o outro, você precisa se conhecer. Você precisa voltar para o centro de tudo e entender o seu propósito, a sua vida. Eu me conecto com Deus. Eu me conecto com o outro. E nesse processo, eu cuido de mim e gero transformação na vida das pessoas. E para finalizar, você precisa cuidar da sua conexão vertical. Você precisa cuidar da sua conexão horizontal. E quando você começar a juntar essas peças, como se fossem peças de um quebra-cabeça, você vai encontrar a resposta para o caos que você vive. Você vai encontrar a resposta para as suas buscas. Esse é o caminho. Esta é a resposta. Encontre na cruz a resposta para que você busca. Muito obrigada, raça para cima!